por que não fazer um wearable, uma performer drag queen e conseguir deformar esse corpo, manipular esse corpo durante o processo performático. Assim, eu já trabalhei em equipes de pessoas de várias áreas diferentes e às vezes é difícil conseguir fazer um diálogo entre todo mundo. Porque às vezes você tem que abandonar uma ideia para ir para o outro lado, mas nesse processo de design sprint que aconteceu aqui, a gente somava ideias em vez de separar ideias. Eu não sei exatamente o que eu faço da vida, mas eu faço muitas coisas, dentre elas trabalhar com eletrônica, com automação e qualquer outra coisa. Então ele tá mexendo quem? Só aqui dentro? Entra em outro processo, né? Tem uns cilindros? A gente acabou achando uma parede de pressão que era muito mais fácil controlar do que o próprio a válvula solenoide que é usada para pneumático de ônibus. Os meninos terem trazido agora o medidor de pressão também achei animal, cara. Nossa, matou a pau a solução. E a gente agora está tentando reaproveitar os sensores do próprio aparelho. E chegou em determinados momentos que a gente virou e falou, olha, o básico é fazer o básico, não precisa inventar tanto. Eu não sei como me definir. Eu sou formada em design, mas eu gosto de um pouco de tudo um pouco. Não, eu sou maker. Faço o que precisar fazer. Quer dizer, depende. Basicamente eu gosto de eletrônica e de programação, quer dizer, eu faço eletrônica e programação, é assim que eu me expresso, mas eu gosto de um monte de coisa, eu gosto de filosofia, desenho, viagem, eu gosto de um monte de coisa. O Eras era minha vontade de fazer uma roupa performática. O Eras foi uma ideia que saiu coletivamente durante um jantar e a gente ficou se perguntando por que não fazer um evento que não seja voltado, entre todos os designers e makers, que não seja voltado para um cliente ou para alguma coisa, que a gente pudesse ter alguma diversão e trazer o tema do wearables à tona. E aí a gente estabeleceu uma data, que a gente tinha como convidado o Ricardo Nascimento, que é um grande amigo nosso, parceiro de trabalho, que trabalha muito com wearables, e falou, ok, então vamos pegar essa data, que ele estará em São Paulo, e vamos convidar outras pessoas para trabalhar. Ah, mas vamos abrir para mais pessoas? Às vezes a gente consegue encontrar pessoas com quem a gente nunca trabalhou e que estão por aí na rede, e a gente consegue fortalecer, ou melhor, a gente começa a criar uma comunidade e fortalecer essa comunidade. Duas coisas chamaram a atenção, uma é que o grupo é mutante. Existe um grupo, mas nem todo mundo está todo dia. E a segunda coisa que chamou a atenção é que apesar disso funciona, não existe uma organização central, as pessoas se auto-organizam. E acho que para mim foi muito surpreendente o que aconteceu na quinta-feira, quando a gente percebeu que a válvula que a gente tinha feito o teste, que é a válvula de cilindro para ônibus, uma válvula pneumática, ela precisava de uma pequena pressão para poder funcionar e encher as bolhas do modo como a gente tinha imaginado. E aí, legal, aí o Maurício foi lá e falou assim, poxa, tudo bem, o Rodrigo tinha feito a válvula pneumática funcionar, só que tinha que fazer essa pressão, que era dobrar o cano pneumático, o tubo. E aí o Mal falou, tudo bem, a gente põe o motosservo. Aí ele vai lá e põe o motosservo. Legal, dobrou, mas virou uma orelha que agora a gente vai ter que integrar na roupa. Aí a gente vira pro Ricardo, pra Lúcia, pra Joy e fala, gente, a gente vai ter que fazer um design de roupa e vai ter uma sobra de tubo pneumático passando. Isso é muito feio. Ah, não. Mas por que a gente precisa? Como que vai funcionar? Porque a gente foi dividindo os grupos em pequenas tarefas. E quando a gente reuniu o grupo de novo, a Lúcia simplesmente falou assim, o que precisa fazer? Dobrar o tubo. Por que a performer não dobra alguma das articulações durante a performance? É simples, resolve isso com ela dobrando o cotovelo. E isso foi fantástico, a gente tirou um circuito, tirou um motor, tirou uma dobra que a gente ia ter que resolver, uma sobra de tubo que a gente ia ter que resolver assim na programação. E eu falei, gente, eu vou chorar, porque isso foi maravilhoso. Assim, simplesmente uma performance, gente. Ela pode dobrar o cotovelo para poder acionar a válvula. Eu acho que a experiência de juntar um grupo, propor
vamos fazer alguma coisa com determinado tema. A gente nem propôs o problema, né? A gente descobriu o problema. A melhor parte é ter um problema sem solução e o sofrimento durante a solução, sabe? É a parte mais legal. Se você parar pra pensar, é um processo infinito, cara. Se a gente pegar esse projeto no ano que vem, de novo, no final do ano vai ter mais coisa pra fazer, vai ter mais coisa pra implementar. Ultimamente muito se fala a partir de wearables, mas são experiências isoladas. Você não conhece um grupo de pessoas que trabalham com wearables de forma colaborativa. E como o nosso propósito é a colaboração, é como eu posso contribuir para você e você pode contribuir para mim. E ao final da nossa conversa aqui, eu vou sair com a sua informação e com a minha informação e vice-versa. Então as coisas elas só tendem a somar. A gente não tem investidor para o projeto, a gente não teve patrocinador para o projeto e cada um investiu sua própria hora, trabalho, os próprios recursos do espaço. Então o Lilo ele sediou esse encontro, cedendo todo o material que a gente costuma usar nos projetos de wearables, os usos das máquinas. E aí é isso, esse momento de compartilhar. E eu acho que nada mais interessante, pensando nessa temática talvez até mais natalina, assim, de fim de ano, que, sei lá, o Lilo, a Lina, o Luiz Leão, o Ricardo Nascimento, a Lúcia, a Rita Vu, a Joy, várias outras pessoas envolvidas que eu não estou lembrando agora, pudessem celebrar juntos e finalizar o ano. Acho que foi uma maneira mais parecida com o que a gente acredita, os valores com os quais nós compartilhamos em grupo para finalizar o ano.